Olá, alunos. Vamos iniciar agora a aula de administração de sistemas livres. O tema da aula de hoje é apresentação do Linux e distribuições Linux. Eu sou o professor Francisco Williams e esse é o curso técnico em informática para a internet. Linux é um sistema operacional multitarefa e multiusuário, ou seja, pode executar várias tarefas ao mesmo tempo e pode ser utilizado por vários usuários. Criado em 1991 por Linus Torvalds, na Universidade de Helsinki, na Finlândia. É um sistema de código aberto distribuído gratuitamente pela internet. Isso quer dizer que você não precisa pagar nada para usar um Linux. E não é crime fazer cópia e instalar em seu computador e outros computadores. O Linux é um software livre e gratuito. Você pode pegar e utilizar à vontade. Um Linux é um sistema que a gente diz do padrão POSIX, ou seja, é o mesmo padrão usado para o sistema Unix, que é um sistema operacional muito conhecido, só que pago. Assim, quando a gente aprende o Linux, você não encontra dificuldades em operar sistemas do tipo Unix, FreeBSD, HPUX, SunOS e outros parecidos, bastando apenas aprender alguns detalhes encontrados em cada sistema. O código aberto do Linux permite que qualquer pessoa veja como o sistema operacional funciona. Isso é útil para o aprendizado, mas isso normalmente é em cursos de ciência da computação, podendo corrigir algum problema ou fazer alguma sugestão sobre a sua melhoria. Esse é um dos motivos de seu rápido crescimento e do aumento da compatibilidade com periféricos, como novas placas suportando logo após o seu lançamento, e de sua estabilidade. O código aberto do Linux permite que a gente tenha tantos Linux quanto a gente tem hoje. Mais para frente a gente vai ver por que nós temos tantos Linux. O mascote do Linux é o Tux. Tux é um pinguim. Esse pinguim já é mundialmente conhecido como a logomarca do Linux. Vocês vão ver em muitos locais, quando falam de Linux, tem o Tux. O Linux tem algumas características, e as mais importantes são: primeiro, baseado na filosofia de software livre. Software livre é código aberto e de graça. Qualquer um pode fazer modificações e qualquer um pode copiar e distribuir. Ele é multitarefa e multiusuário. Suporta nomes extensos de arquivos e diretórios de até 255 caracteres. Ele trabalha modularização, ou seja, o Linux somente carrega para a memória o que é necessário durante o processamento, liberando totalmente a memória assim que o programa ou dispositivo é finalizado. Devido à modularização, os drivers dos periféricos e recursos do sistema podem ser carregados e removidos completamente da memória RAM a qualquer momento. Isso aqui faz passar a sensação que um hardware funciona como software, podendo a gente iniciar e terminar ele a qualquer instante, e economiza energia. Não precisa de um processador muito potente, isso é uma das características do Linux, ele é mais leve. Suporta dispositivos USB, assim como o Windows. Existem vários tipos de firewall de alta qualidade e de grande poder de segurança. Possui recursos para atender a mais de um endereço IP na mesma placa de rede, sendo muito útil para situações de manutenção em servidores de redes.
O sistema de arquivos usados pelo Linux organiza os arquivos de forma inteligente, evitando a fragmentação do disco rígido. O Linux, para ser facilitada a sua distribuição, ele é adquirido via distribuições. Essas distribuições Linux consistem em um pacote de programas que acrescidos ao kernel do Linux, ao núcleo do Linux, por exemplo, editores gráficos, planilha e banco de dados, ambientes, formatações de documentos, firewalls, gerenciadores de ambientes, acrescidos, todos esses softwares acrescidos do núcleo do Linux fazem uma distribuição. Cada distribuição tem sua característica própria, como sistema de instalação, o objetivo, a localização de programas, nome de arquivos de configuração e etc. A escolha de uma distribuição é pessoal e depende da necessidade de cada um. Hoje existem mais de 1000 distribuições Linux espalhadas pelo mundo, mas as mais conhecidas são Debian, Mandriva, Kurumin, Red Hat, Slackware, o Linux educacional que é utilizado por vocês nos polos e o Fedora. Kernel do Linux. Kernel do Linux é o núcleo do sistema operacional. Todas as distribuições Linux utilizam o kernel do Linux. O kernel do Linux seria aquela parte, o coração do sistema operacional. Sem ele, nenhuma distribuição consegue funcionar. É como se fosse o miolo do sistema. A partir dele são feitas as distribuições. Existem 3 distribuições que são nativas, que elas são diretamente feitas a partir do kernel. Pegaram o kernel e fizeram essas três distribuições. São elas: o Debian, o Red Hat, o Slackware e o Slackware. Essas 3, Debian, Red Hat e Slackware. Todas as outras distribuições são feitas a partir desses 3. Por exemplo, aqui temos a distribuição Mandriva. A Mandriva é uma distribuição que veio do Red Hat. Aqui nós temos a distribuição Kurumin. A distribuição Kurumin veio do Debian. Então, as únicas 3 que vieram diretamente do kernel do Linux são Debian, Red Hat e Slackware. Atualmente existe uma grande variedade de aplicativos voltados para o Linux. Desde aplicativos voltados para usuários comuns, assim como aplicativos utilizados para empresas de modo geral. Exemplos: nós temos aplicativos de escritórios para o Linux, que tem processadores de textos, planilhas eletrônicas, softwares de apresentação. Em alguns casos, esses 11 aplicativos agrupados, formando suítes. Entre os suítes mais disponíveis para o Linux, merece destaque o KOffice e o OpenOffice. Também existe o BROffice, que são concorrentes do pacote Microsoft Office. E principalmente o OpenOffice, pelo fato de ser gratuito e livre, você consegue baixar na internet e instalar no seu computador, que é o que vocês utilizam nos laboratórios dos polos. Nós temos ainda como aplicativos para Linux gerenciadores de janela, que são aplicativos responsáveis por controlar a interface gráfica com o usuário. A interface gráfica é essa parte onde a gente movimenta o mouse, onde é tudo que a gente enxerga graficamente. Essa parte, os gerenciadores de interface gráfica é que são instalados nas distribuições, e com isso nós podemos ter
essa melhor utilização gráfica, fica melhor usual o computador. As interfaces gráficas mais conhecidas é o KDE e o GNOME. Como o kernel do Linux é apenas um executor de comandos, é necessário ter uma interface gráfica para poder se utilizar o Linux, ficar mais usual. Ainda a gente tem vários aplicativos para a internet, navegadores, que é o Firefox, o Netscape, o Galeon, o Opera. Agora também já temos o Google Chrome. Existem vários operadores. E sem falar que, como o Linux é um sistema operacional que não é feito só para o usuário comum, mas também para grandes empresas, para servidores, também nós temos softwares que são utilizados para FTP, e-mail, chat e N outras configurações de e-mail. Esse é o fim da nossa primeira aula. Gostaria agora que vocês estudem o primeiro capítulo da apostila e façam as atividades das aulas da primeira semana. Acesse o nosso site, acesse o ambiente de aprendizagem e veja as atividades previstas para essa primeira semana. Até a próxima aula, pessoal.